Michel Pereira tomou o maior atraso da sua carreira e ele nem lutou. De quem é a culpa desse desastre? O brasileiro Michel Pereira faria uma luta que estava atraindo muitos olhares dos fãs no último final de semana no UFC 291 contra Stephen Thompson. O brasileiro Michel Pereira não bateu o peso, ficou mais de 1 quilo acima do limite da categoria e aí a luta acabou não rolando. Stephen Thompson não aceitou fazer essa luta num peso mais pra cima. Daí a gente já tem que tirar vários elefantes da sala antes de a gente falar de quem é a culpa desse negócio, mas fica comigo pra você entender a lógica. Primeiro, muita gente xingou aí o Stephen Thompson por não aceitar essa luta. Bem, o Stephen Thompson já fez isso no passado, ele enfrentou o Darren Till, que também não tinha batido peso. Darren Till chegou muito mais forte pra luta, o Stephen Thompson acabou tomando uma derrota e por conta disso teve que dar vários passos pra trás. A essa altura do campeonato, o Stephen Thompson tá com 40 anos e eu acho que ele fez o correto de não aceitar enfrentar um cara mais jovem e mais pesado do que ele pra lutar, porque ele não tem tempo pra ficar dando passo pra trás. Acho que o UFC tem que casar uma nova luta pro Stephen Thompson e ele vai conseguir dar a volta por cima com isso aí, beleza. Primeiro, elefante saiu da sala. Segundo, muita gente tá comentando aí que o Stephen Thompson não foi pago pelo UFC. Isso pode ter acontecido, tá? É um atraso, mas eu acho improvável, pra não dizer impossível, que o UFC não cumpra os acordos contratuais que ele tem com seus atletas. O Stephen Thompson compareceu pra luta, ele bateu o peso da divisão e estava pronto pra lutar. Quem não conseguiu foi o adversário dele. Não faz sentido o Stephen Thompson não receber a grana do show, assim, é a grana que o cara, quando ele aparece pra lutar, ele já recebe um valor. Óbvio que ele não vai receber bônus de vitória e outras coisas que devem ter no contrato dele, mas o bônus por ter aparecido pra lutar, sim, o Stephen Thompson vai receber em algum momento. Pode ter tido algum atraso, mas o UFC não é doido de comprar uma briga dessa, abrir um precedente desse contra os outros lutadores, porque poderia parecer que o UFC estaria forçando os atletas a tentar aceitar lutas em pesos casados e a comissão atlética pode interferir, enfim. É uma cagada gigante, não vale a grana que o Thompson vai receber. Melhor o UFC pagar e sair dessa roubada. Retirado aí o ponto Stephen Thompson, que a gente tá vendo muito comentário sobre isso, vamos falar do Michel Pereira. O Michel Pereira não bateu o peso da categoria, Michel Pereira tem dificuldade de cortar o peso, é um cara muito grande pra divisão e é claro, o Michel Pereira tem parte da culpa em relação a não ter batido o peso, mas no meu entendimento essa culpa não é toda dele, tá? O Michel Pereira teve até um planejamento ok para esse combate, ele foi mais cedo lá pra cidade, a gente sabe que a cidade tem um problema de altitude, ele foi pra lá antes pra poder se aclimatar, a gente tem vídeo dele aí subindo os montes, as montanhas que tem lá na região, e entrando no lago gelado lá e tal. Inclusive tem outros participantes dessa mesma tour ali pelas montanhas que falou assim, cara, ele nem suou, tá realmente tirando a gente pra nada aqui em relação ao fôlego, ou seja, estava bem condicionado, bem preparado, então teve uma parte do planejamento dele que foi ok, mas a gente tem que entender que corte de peso não é uma coisa feita pelo atleta. Você fala, André, agora você ficou doido. Como assim? É ele que perde o peso? Sim, é ele que perde o peso, mas ele não planeja. Um atleta de MMA não tem conhecimento de nutrição, o atleta de MMA não tem conhecimento técnico para se planejar, para saber com que peso ele tem que chegar antes da luta, para saber quanto de água ele pode desidratar. Isso é feito pela equipe técnica do cara. Ele tem que ter um nutricionista que diga para ele, ó, para você com essa densidade muscular, você vai chegar lá com 10% de gordura no corpo, vai chegar com essa densidade muscular, e aí nos estudos a gente sabe que um atleta com essas condições consegue perder 8 quilos desidratando, então você tem que chegar no peso tal. Isso é uma conta, gente, tá? Isso não é tirado da cabeça, isso não é assim, ah, eu chego lá e vejo se dá pra bater o peso. Isso é planejado. Você tem que saber com que peso o atleta chega, você tem que saber qual vai ser a composição corporal que ele chega naquela data, você vai saber quanto ele vai perder de peso, quanto é o provável que ele consiga, pra gente poder fazer um ajuste. É claro que cada atleta tem sua peculiaridade, né? Vai ter atletas que têm mais facilidade fisiologicamente para fazer esse corte de peso, outros que vão ter menos, mas é justamente para isso que você contrata um profissional. Ele vai examinar você, vai fazer os testes pro seu corpo e vai criar um protocolo para você chegar nesse peso. Muita gente falava que o José Aldo jamais poderia lutar na categoria de baixo, vocês viram que ele desceu de peso e lutou bem, lutou contra os tops lá. Ah, não foi campeão da categoria. Pô, peraí, o cara desceu, já tava com a idade um pouco mais avançada para aquela divisão e mesmo assim deu luta pro top 5 da categoria inteira. Então eu acho sim que é possível se fazer uma descida de peso saudável. O que precisa pro Michel Pereira é equipe. Então não acho que a culpa do Michel Pereira não ter batido o peso foi porque ele comeu doce na noite anterior, entendeu?
entendeu? Foi um planejamento errado feito pela sua equipe. Então, apesar de todo mundo jogar pedra no Michel Pereira, eu acho que a culpa não é 100% dele. É claro, ele poderia ter contratado profissionais melhores. Não sei quem é a equipe do Michel Pereira, tá? Me desculpem se você ficar ofendido, mas o fato é que teve um erro aí. Não é o Michel Pereira que tem que decidir qual é o tamanho que ele vai chegar na semana pré-luta para cortar o peso. É a equipe dele que tem que definir. Atletas de MMA não tem conhecimento técnico para fazer isso, precisa contratar profissionais. Se o Michel Pereira fez de orelhada, aí eu retiro tudo que eu disse e a culpa é 100% dele. Mas sinceramente, nesse nível de competição, uma luta tão importante pro card assim, que era uma das lutas mais atrativas desse card, eu acho que o Michel Pereira já tem grana no bolso suficiente para contratar uma equipe que seja capaz de fazer ele perder esse peso. Se ele não puder chegar tão forte pro evento, tudo bem, mas é importante que ele bata o peso e consiga lutar. É melhor do que ele chegar lá que nem um brutamonte, não cortar peso e acabar sendo prejudicado. O futuro do Michel Pereira fica muito incerto agora. O Michel Pereira foi removido do top 15 do ranking, ele que estava ali na rabeira do ranking agora está fora, vai ter que fazer uma luta de recuperação. Pra carreira do Michel Pereira, o melhor é apagar esse problema no corte de peso o mais rápido possível. Se o UFC não o obrigar a subir de categoria, o que até agora o UFC não se pronunciou, então parece que vão dar mais uma chance dele na categoria dos meio médios, ele tem que cortar muito bem o peso e ter uma ótima vitória o quanto antes. Se ele puder marcar uma luta pra lutar em setembro, já seria ótimo. O UFC costuma colocar um castigo, uma casca de banana ali, costuma colocar um casamento de luta em que não faz bem pro atleta que não cortou peso. No caso aí, sei lá, o Michel Pereira pegar um cara que só vai querer quedar ele o tempo inteiro, um russo lá, um OV da vida, que vai querer tacar ele no chão o tempo inteiro. Seria um casamento péssimo pra ele não ia conseguir mostrar o jogo dele de trocação e teria que ter, faria uma luta muito mais chata do que ele tá acostumado a fazer. Então pode ser que aconteça isso. E o Mennett vai ter que fazer um trabalho dobrado pra consertar a cagada que foi feita ali no corte de peso. Porque agora ele tem que lidar com o UFC que tá bravo com o lutador porque ele não cortou o peso e acabou desfalcando o evento de uma luta que era uma luta atrativa e importante e pode querer fazer um casamento de luta ruim pro brasileiro. Tem que negociar com o evento pra manter o brasileiro na categoria dos meio match. Tem que arrumar um casamento de luta rápido e que tenha um encaixe técnico bom pro Michel Pereira poder cortar o peso e dar show de novo e poder deixar pra trás esse problema do corte de peso, além de contratar uma nova equipe pra fazer o corte de peso aí pro Michel Pereira. É muita coisa na carreira do Michel Pereira, mas o Michel Pereira ainda é um atleta jovem e tem todo o espaço pra melhorar aí a sua equipe, melhorar as suas performances dentro do UFC, pelo menos aparecer pra poder colocar toda a habilidade que ele tem pra jogo dentro do UFC. Vocês acham que a culpa é toda do Michel Pereira ou tem uma galera aí da equipe técnica dele que tem que rodar? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima, um grande abraço e até mais!